Oi, gente! Hoje é mais um vídeo do nosso canal da saga Direito Constitucional para a prova da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A gente vai trabalhar o assunto hoje ainda o artigo 5º e a gente está na parte 4 do artigo 5º. Então, se você ainda não viu os outros vídeos do artigo 5º, dos incisos anteriores, ou mesmo os outros artigos da Constituição, eu vou deixar o link aqui da playlist na descrição do vídeo para vocês voltarem lá e conferir, ok? Para poder conseguir acompanhar o nosso raciocínio. Então, vamos lá para o conteúdo. A gente vai começar hoje com o inciso 33 do artigo 5º, e o inciso 33 diz o seguinte: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, o inciso 33 do artigo 5º, ele traz para a gente o direito de informação, tá? E esse direito à informação, né, pode ser tanto informação de interesse particular, ou de interesse coletivo, ou de interesse geral. E esse direito, né, de acesso à informação, ele é regulamentado por uma lei, que é a Lei de Acesso à Informação. Então, fala lá que esse direito de acesso à informação serão prestados no prazo da Lei de Acesso à Informação, ok? E essas informações, né, quando solicitadas aos órgãos públicos, elas têm de ser fornecidas e, se não forem, sob pena de responsabilidade, né, de quem não forneceu dentro do prazo estipulado pela lei, ok? Contudo, algumas informações, elas podem ser negadas às pessoas que solicitarem aos órgãos públicos. Por que elas podem ser negadas? Porque o sigilo dessas informações, ela é de extrema importância, ela é imprescindível, né, como diz o inciso, imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. E quais seriam, né, essas matérias, né, imprescindíveis à segurança do Estado? Por exemplo, informações referentes às Forças Armadas, informações sobre matéria radioativa ou sobre as reservas energéticas, por exemplo, ok? Então, a gente trabalhou aí no inciso 33, o direito de acesso à informação, ok? Então, vamos lá para o próximo inciso, que é o inciso 34. E o inciso 34 diz o seguinte, olha: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. Então, o inciso 34 está assegurando, né, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, e também ele assegura a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, o inciso 34, ele está assegurando o direito de petição. Esse direito de petição não pode ser confundido com o direito de ação, que é o direito, né, de levar ao conhecimento do Poder Judiciário uma demanda, de formalizar a demanda perante o Poder Judiciário. Né? Esse direito de petição aqui do inciso 34 não é isso. Tá? É o direito de petição aos poderes públicos para defender direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Tá? Então, essa petição aqui é uma petição administrativa, que eu levo ao conhecimento do órgão, né, daquele poder público, algum abuso, alguma ilegalidade ou um direito de petição para defender algum direito, ok? Mas é uma petição administrativa, tá? Não é o direito de ação judicial. São coisas diferentes. A gente vai trabalhar ele no próximo inciso, né, o direito de ação, vai estar lá no inciso 35, tá bom? O inciso 34 ainda, ele assegura também a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, a obtenção de certidões para a defesa de direito e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Aqui eu vou fazer uma ressalva porque a gente vai trabalhar mais na frente, ainda do artigo 5º, os instrumentos de garantia de alguns direitos. Então pode ser que se confunda que o direito de obtenção de certidão, né, porque é para defesa de direitos e também para esclarecimento de situações de interesse pessoal, pode ser que a gente tenha uma falsa ideia de que se defende esse direito com habeas data, por se tratar de direito à informação, mas não.
tá? Aqui o que se defende é o direito líquido e certo da obtenção de certidão. Então esse direito aqui, ele pode ser defendido, ele pode ser garantido por meio de mandado de segurança. Então o próximo inciso agora, o inciso 35, e ele diz o seguinte, ó: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Aqui sim, aqui já é o direito de ação ao Poder Judiciário, né? Quando eu formalizo uma demanda perante a Justiça. Então tá falando aqui, o inciso 35, o princípio que a gente chama de princípio da inafastabilidade da jurisdição, que a gente também chama de direito de ação, que assegura a defesa de direitos de forma geral, tanto direitos individuais quanto os direitos coletivos ou direitos difusos. Então, o próximo inciso, o inciso 36, ele diz o seguinte, ó: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Aqui esse inciso, ele traz os limites da retroabilidade da lei. Então, quando eu tenho a vigência de uma lei, até quando ela pode interferir, né? Até quando vão os seus efeitos, né, nos atos que já ocorreram. Então, para eu ter um entendimento mais claro desse inciso, eu tenho que saber o que significa direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, o direito adquirido é um direito que já foi incorporado ao patrimônio do titular daquele direito. Então, eu posso considerar direito adquirido, por exemplo, o servidor público que já recebe o quinquênio, porque ele já percorreu aquele caminho, né? Ele já trabalhou os anos até que se chegasse a receber aquele direito do quinquênio. Então, quando ele já está recebendo, aquele direito já está incorporado ao patrimônio daquele titular. O ato jurídico perfeito é um ato jurídico que, quando ele ocorreu, quando da sua ocorrência, ele preencheu todos os requisitos exigidos pela lei. Qual lei seria essa? O Código Civil. E os requisitos exigidos lá pelo Código Civil são agente capaz, objeto lícito possível determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, quer dizer, a forma prescrita pela lei, a forma determinada pela lei ou a forma que a lei não veda. E a coisa julgada é uma decisão judicial da qual não cabe mais recurso, uma decisão judicial imutável, tá certo? Mas voltando lá no ato jurídico perfeito, um exemplo de ato jurídico perfeito pode ser a formalização de um contrato, a compra de um imóvel, a compra de um veículo, a formalização daquele contrato quando preenchido aqueles requisitos que a gente disse, né? Agente capaz, objeto lícito possível determinado ou determinável e a forma prescrita em lei ou a forma não vedada pela lei. Pode ser também, por exemplo, a posse em um concurso público também, tá? Então, aí entendido, né, o que é direito adquirido, o que é ato jurídico perfeito e a coisa julgada, a gente entende até onde vão os efeitos da lei, até onde podem retroagir os efeitos da lei, né? Quais são os limites de retroação dos efeitos daquela lei. E aí a gente passa para o inciso 37. E o inciso 37 diz o seguinte, ó: não haverá juízo ou tribunal de exceção. Aqui é o princípio do juízo natural ou o princípio do juízo legal, né, que é a vedação da criação de um tribunal para julgar determinados casos. Tá? Então, quando um caso vai para apreciação judicial, já tem que ter uma autoridade competente designada. E não é possível a criação de um juízo para julgar aquele determinado caso, ok? E aí a gente passa para o próximo inciso, que é o inciso 38. E o inciso 38 diz o seguinte, ó: é reconhecida a instituição do júri com a organização que lhe der a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então aqui está falando, né, da instituição do júri, que são os jurados competentes para fazer o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Aqui nesse inciso eu vou chamar a atenção de vocês, tá? Para prestar atenção, bastante atenção, na linha D, que diz o seguinte, que a competência da instituição do júri é para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, tá? Porque na questão pode ser que eles troquem os dolosos por culposos, tá? Então o júri ele julga, né, aqueles crimes contra a vida
que são dolosos, né? Os crimes cuja pessoa, cujo agente, ele tem a intenção de praticar aquele crime. E lembrando também que os crimes dolosos contra a vida estão descritos lá no Código Penal, na parte especial. E ele não abrange só o homicídio, tá, gente? Abrange homicídio, aborto, instigação ao suicídio também, feminicídio, tá ok? Então não é só, ele não está restrito ao homicídio não, tá? São os crimes dolosos contra a vida. E aí lá na linha A tá falando lá que na instituição do júri, né, mesmo no julgamento, cuja competência é do júri, é assegurado a plenitude de defesa. E aí alguns doutrinadores vão falar que a plenitude de defesa é a mesma coisa que a ampla defesa. E outros doutrinadores vão falar que a plenitude de defesa é diferente da ampla defesa, porque a plenitude de defesa seria uma defesa um pouco mais abrangente, tá? Onde eu poderia abordar algumas matérias que não fossem matérias jurídicas para a defesa daquele caso, tá certo? E aí a linha B fala do sigilo das votações, porque a votação do júri ela é sigilosa, então permanecem na sala ou vão para uma sala especial somente o juiz, o membro do Ministério Público, tá? E o defensor do réu. Para quê? Para preservar os jurados, ok? A linha C diz que a soberania, né, que é assegurada na instituição do júri, a soberania do veredito. Porque a decisão do júri não pode ser modificada pelo juiz, tá certo? A decisão do júri, ela é soberana, então a votação define, né, qual será a sentença daquela pessoa que está sendo julgada por crime doloso contra a vida. E aí a gente termina esse inciso 38. O próximo inciso, o inciso 39, diz o seguinte, ó: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Aqui é o princípio da legalidade, né? Para existir um crime tem que ter uma lei anterior que tipifica aquela conduta, né? Que fala que aquela conduta ela está em desacordo com a lei, né? E para aquela conduta também tem que estar estipulada uma pena. Não pode ocorrer a conduta depois da vigência da lei e essa conduta anterior ser considerada como crime. Para ser considerado como crime tem que ter uma lei que venha antes e defina aquela conduta como crime. O próximo inciso, inciso 40, diz o seguinte, ó, que a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Tá? Esse inciso ele trata do princípio da irretroabilidade da lei penal. Então, a lei penal, em regra, ela não retroage, a não ser que seja para beneficiar o réu. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Então, a pessoa cometeu um crime hoje. Para esse crime estava estabelecida uma pena de 10 dias de reclusão, por exemplo, tá? E aí, essa pessoa vai ser julgada, vai ser processada, né? E aí, durante o processo, acontece que vem a vigência de uma nova lei, e essa lei fala assim, não, esse crime não é tão grave, não. A pena que era de 10 dias, na verdade, agora a pena é de 5 dias de reclusão. E aí o réu, então, ele vai cumprir, né, a pena de 5 dias de reclusão dessa nova lei. Apesar dele ter cometido o crime na vigência da lei, que falava que a pena era de 10 dias, como a nova lei vai beneficiar o réu, ele vai cumprir a pena da nova lei, tá certo? E aí a gente passa para o inciso 41 e ele diz o seguinte, ó: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Aqui é mais uma orientação para o legislador. Tá falando que a legislação ela tem que preservar os direitos e liberdades fundamentais e ela vai punir qualquer discriminação contra esses direitos e liberdades fundamentais. Tá? É mais um mandamento para o legislador. É para o legislador observar isso, que devem ser criadas, né, leis para punir a discriminação contra os direitos e liberdades fundamentais. E aí, pegando um gancho aí dos direitos e liberdades fundamentais, o próximo inciso, o inciso 42, trata da prática do racismo, e ele diz o seguinte, ó: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, a prática do racismo é um crime que se não admite fiança, tá? Então, não se pode pagar fiança quando do cometimento do crime de racismo.
e também ele é imprescritível, ele nunca prescreve, tá? Então, se a pessoa praticou racismo no ano de 2020, lá em 2050 ele pode ser preso ainda pela prática desse crime, tá? E aí eu vou chamar a atenção para vocês, porque esses 3 incisos, eles são bastante recorrentes nas provas da VUNESP, da Polícia Civil, tá? Então a gente tem que prestar bastante atenção neles. O próximo inciso, o inciso 43, ele diz o seguinte, ó: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crime hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, esse inciso, ele trata, para ficar mais fácil da gente decorar, dos 3 TH, que é tráfico, tortura e terrorismo, e H de crimes hediondos, tá? E são punidos por esses crimes todo mundo que está envolvido: mandante, executor e quem podia evitar e se omitiu, tá certo? E ele também é inafiançável, assim como a prática do racismo, né, do crime de racismo, e ele é insuscetível de graça e anistia. A graça e a anistia são institutos que excluem a punibilidade ou excluem o crime e são concedidos pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Executivo na figura do presidente, tá? A graça concedida pelo presidente e a anistia concedida pelo Poder Legislativo, tá? E aí o próximo inciso, o inciso 44, diz o seguinte, ó: constitui crime inafiançável e imprescritível. Então esse aqui é igual à prática de racismo, né? Não cabe fiança e ele também não prescreve. É a ação de grupos armados, civis ou militares. Então os grupos armados pode ser tanto civil quanto militar, e ele é contra a ordem constitucional e o Estado democrático, tá? Então, para ficar mais fácil da gente lembrar, porque eles trocam muito, né? Se é inafiançável, se é imprescritível, se é insuscetível de graça ou anistia, todos eles são inafiançáveis. Começa assim. Então, se estiver falando na questão que um deles não é inafiançável, já está errado, tá? Então, todos eles são inafiançáveis. 2 deles são imprescritíveis, que é o racismo e a ação de grupos armados. E somente um, né, que são os 3 TH, que é insuscetível de graça ou anistia. Eu trouxe uma tabelinha para ficar mais fácil de vocês visualizarem, né? Então, os 3 TH lá, ó: inafiançável e insuscetível de graça e anistia é o único que é diferente dos outros 2, né? Então, dos 3, eu tenho um que é diferente, que é insuscetível de graça e anistia, que é os 3 TH. E aí o racismo e a ação de grupos armados é tanto imprescritível como inafiançável. Então agora a gente vai passar para a parte mais legal, né, da aula, que são a resolução de questões. Eu trouxe para vocês uma questão da prova da Polícia Civil de São Paulo, do ano de 2018, da prova de agente de telecomunicação. E ela diz o seguinte, ó: assinale a alternativa que, nos termos da Constituição Federal, apresenta apenas crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Né? Então a gente vai lembrar daquela tabelinha lá, né? Os 3 TH é o único que é diferente, e ele é inafiançável porque todos são inafiançáveis, e ele é insuscetível de graça ou anistia, né? E o racismo e a ação de grupos armados é que são inafiançáveis e imprescritíveis. Então a gente vai procurar isso aqui nas alternativas, né? Então tem que ser, para ser inafiançável e imprescritível, racismo e ação de grupos armados. Então, alternativa A: ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático, certo? Tortura, errado, né? Porque ele está lá nos 3 TH. Alternativa B: hediondos, errado. Racismo, tá certo. Alternativa C: terrorismo, tráfico de entorpecentes e drogas afins. Não, esse aí tá errado, né? Tá todas as 2 alternativas da questão da hipótese C estão erradas. Alternativa D: tortura, não. Tráfico ilícito de entorpecentes, também não. Faz parte dos 3 TH, né? Eles são inafiançáveis, mas são insuscetíveis de graça e anistia. E a alternativa é racismo, ok, e ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e Estado democrático, certinho. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Próxima questão
é da prova da Polícia Civil de 2014, de investigador de polícia. E diz o seguinte, a questão, considerando o disposto na Constituição Federal sobre os direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. Então, está te pedindo para achar qual alternativa está certa. Alternativa A. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que obtida prévia autorização do delegado de polícia e não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Então a gente vai lembrar das outras aulas do artigo 5º da Constituição Federal, né? E o inciso, né, ele diz o seguinte, que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, até aí tá certo, né? É a literalidade da lei. E aí fala assim, ó, aqui na alternativa A, desde que obtida prévia autorização do delegado de polícia. Não, né? Para o direito de reunião, não é necessário pedir autorização. É necessária apenas a prévia comunicação à autoridade competente. Então, essa alternativa ela está errada. Vamos lá analisar a alternativa B. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei. A gente viu, né, isso aqui nos slides anteriores, né, nessa mesma aula, e até aí tá certo. Assegurada a competência para julgamento dos crimes dolosos e culposos contra a vida. Aqui essa alternativa ela nem trocou, né, crimes dolosos, ela apenas acrescentou os crimes culposos contra a vida. Então essa alternativa está errada, porque o tribunal do júri ele julga apenas os crimes dolosos contra a vida e não os culposos, tá? Então a alternativa B está errada. Alternativa C. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, entre outros, a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Até aqui a alternativa está certa, ela está incompleta, mas está certa, né? Que a lei considera crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, aqueles 3 TH, né? Vamos lembrar, tráfico, tortura, terrorismo e crimes hediondos. Até aqui a alternativa está certa, ela só não está tão completa quanto o artigo. Vamos analisar as outras. Alternativa D. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem do juiz ou do promotor de justiça na forma da lei. Essa alternativa aqui, ela está errada, quase a literalidade da lei, mas quando ela fala lá, ó, salvo no último caso por ordem do juiz ou do promotor. Não. Salvo no último caso por ordem judicial, tá? Não é ordem do Ministério Público, tá? Então, o promotor de justiça não pode dar ordem de violação do sigilo da correspondência ou das comunicações ou de dados, tá certo? Então, essa alternativa D está errada. A alternativa E. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, certo? Salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, beleza. Ou durante a noite por determinação judicial. Não, né? A determinação judicial, o mandato judicial para violação de imóvel, ele ocorre durante o dia, né? Então essa alternativa também está equivocada, tá? Então a alternativa correta é a alternativa C. E aí a gente fecha a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!